Glória a Deus. Pode haver algumas turbulências hoje, mas é tudo ok, amém, irmão? Esperar as crianças sair que o negócio vai ser forte, então. Glória a Deus. Há alguns anos atrás, uma das mudanças que Deus fez, bem grande na minha casa, na minha vida em especial, foi entender essa questão de amigos, de relacionamentos. Até então, para mim, não tinha, eu confesso para você que não tinha, assim, a importância que deveria ter esse negócio de ter amigos. Mas no meio de tanta caminhada, no meio da vida ministerial, mesmo sendo um pastor ativo no ministério, eu olhei, tem um determinado dia da minha vida, há poucos anos atrás, eu olhei para o meu lado e comecei a reparar que eu não tinha muitos amigos. E eu comecei a sentir falta disso e comecei a buscar em Deus, tem algo errado. E foi onde Deus começou a me mostrar nas Escrituras algumas coisas que são tão simples, mas nós passamos despercebido por elas. E todo princípio de Deus que nós quebramos vai trazer consequências que são danosas para nós. Irmãos, a nossa geração, ela é uma das gerações que foi preparada para isso. Nada que está acontecendo hoje aconteceu de ontem para hoje, mas está sendo disseminado há décadas. E a nossa geração, irmãos, ela é conhecida por uma das suas características como uma geração de fracos relacionamentos. Então, nossos filhos principalmente, irmãos, eles sabem se relacionar muito de forma online, mas botou junto de cara a cara, parece que a conversa acaba, não tem relacionamento nenhum. E muitos adultos estão assim. Eu vou perguntar uma coisa essa manhã, irmão, vou ter coragem de perguntar, mas eu vou perguntar. Quantos aqui já se decepcionaram com amigos? Não, fala a verdade, irmãos, pode ficar tranquilo, não tem pegadinha não, irmãos. Se quiser levantar as duas mãos, pode levantar as duas, pé também, pode levantar. Eu sei que é uma coisa normal, infelizmente, nós aprendemos relacionamento muito mais com o mundo do que com os céus. Nós aprendemos muito mais sobre amizade com o mundo, com a cultura desse século, do que com o reino de Deus, com a palavra de Deus. A verdade é que para o mundo desenvolver amizade é uma forma, e para o reino de Deus, através da pessoa de Jesus, que nós vamos ver essa manhã, é uma outra forma. Por isso que é comum, se a gente for ver, e vou parar com as perguntas por aqui, mas se a gente fosse perguntar mais, irmãos, quantos já foram ofendidos, quantos não acreditam mais nisso? Eu tenho ouvido de pessoas crentes, e cada vez se torna mais comum a realidade de você compreender que existe sim crente incrédulo. Parece uma coisa complicada de imaginar, dá um nó na cabeça. Como que pode haver, pastor, crente incrédulo? É o crente que não acredita mais naquilo que Jesus acredita. É o crente que se relaciona com as coisas de Deus, mas não acredita realmente de todo o coração naquilo que Deus acredita, naquilo que Jesus veio fazer. E Jesus veio fazer amigos. Talvez não da concepção que nós herdamos, como nós aprendemos. Que quando a gente fala amizade, nós estamos infelizmente só limitando ao nível que atende os nossos próprios afetos. Nossos relacionamentos, como nós aprendemos no mundo, irmãos, eles são muito mais egoístas do que altruístas, do que como as Escrituras nos mostram. De forma que a gente começa a perceber, se for tirar um raio-x de cada um, do nosso próprio coração, e eu queria que você pensasse em você agora, porque é uma manhã que Deus pode curar você. Se você tem algum problema com isso, se você talvez um dia já foi ferido por alguém que você amou, se você foi traído por alguém que você amou, e de repente nós aprendemos também que quando nós somos traídos, quando nós somos ofendidos por alguém, a nossa amizade termina ali. Irmãos, é impossível. Vou falar uma coisa para você, os crentes deviam aprender isso quando se converte já.
devia ser as primeiras lições. Quando você se converteu, as Escrituras dizem que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E como nova criatura, nós devíamos entender todos os princípios e valores que caminham com essa nova criação. E uma das coisas, irmãos, que Deus vai fazer, que Ele está fazendo, é restaurar o nosso caráter, a nossa imagem, a nossa forma de pensar, os princípios e valores, de acordo com a sua vontade, amém? Você crê nisso, que Deus está trabalhando pesado aí? Se a gente pudesse botar uma plaquinha, é aquela placa que você vê na rua em obras, de forma que pode ter bastante buraco aí. Talvez o negócio está feio, cheio de buraco, não está cheirando bem, pastor, mas eu estou em obras, glória a Deus. Se você tiver consciência que está em obras, está bom. O fato é, irmãos, que Deus está trabalhando, e uma das coisas que Ele está trabalhando intensamente, que Ele pega você sem você perceber, e Ele coloca você em relacionamentos que vão ferir você. Pastor, o senhor está querendo dizer que o se relacionar mesmo na igreja, mesmo no corpo de Cristo, vai envolver esse tipo de situação? É lógico. Um dia, só para você entender bem, os discípulos do Senhor chegaram para Ele e perguntaram: mestre, quando o nosso irmão peca contra nós, quando ele nos ofende, nós devemos perdoar quantas vezes, Senhor? Seria apenas 7? E o Senhor diz: não é 7, é 70 vezes 7. Ou seja, não tem limites, é uma expressão que não há limites para você perdoar. Você sabe agora, eu ia falar que eu não ia perguntar, mas essa eu tenho que perguntar. Você sabe por que Deus, afinal de contas, pede tanto para você perdoar os irmãos? Ele pede para nós perdoarmos porque Ele já sabia, irmãos, que relacionamento vai envolver ofensa. Daqui a pouco você vai ofender alguém, daqui a pouco alguém vai ofender você, e vai mostrar com isso, irmãos, não tem como crescer em Cristo e na sua igreja, crescer em relacionamento sem ser ofendido. O problema é que nós queremos crescer em Deus e a gente não quer choque nenhum. Tá igual o pessoal no tela jogando bola, não pode dar canelada, irmãos. E no reino dos céus, irmão, do pescoço para baixo é canela. Não tem como se relacionar, irmão. Vai envolver atrito. Igreja é coisa para macho, irmãos. É coisa para mulher mesmo, de verdade. Não tem como, irmãos, você, eu vou entrar em relacionamento, mas eu quero me preservar. Irmãos, se Jesus descesse do trono com a mentalidade de se preservar, nós estava tudo frito. Nós estava tudo morto, perdido. Ele veio para se expor, e é interessante, irmãos, que num dos princípios de relacionamento do Senhor Jesus, você vai ver que para Ele, irmãos, esse negócio de tem que ser de mão dupla, não é bem assim. Porque Ele parte do princípio que Ele se relaciona comigo, com você, desde o princípio, sem esperar nada em troca. Eu aprendo que no Senhor Jesus, com Ele, com o nosso Mestre, que os relacionamentos, irmãos, do Senhor, que são puros e verdadeiros, não depende em nada das pessoas a qual Ele amava e servia e compartilhava. Os relacionamentos do Senhor estavam todos fundamentados na sua própria pessoa. E isso é chocante, porque eu aprendo que se eu me relaciono com Davi, se eu me relaciono com o Gabriel, se eu me relaciono com o Wagner, com você que está aí sentado, e eu ainda dependo da devolutiva, do que você vai me dar em troca, irmãos, isso é puramente egoísta. E todo relacionamento egoísta não tem futuro, não é saudável, não vai ser, a glória de Deus não vai manifestar ali. Aí você em casa ora: Deus, eu quero aprender contigo, eu quero me relacionar contigo, eu quero fazer a tua vontade. E você pensa que é só tocar bem, só pregar bem, é só receber bem as pessoas, é só cuidar bem do prédio. E você vai perceber uma coisa: não é bem assim, meu filho. Eu vou fazer você se relacionar com as pessoas. E para aprender a se relacionar no corpo, por que tem que ser? Isso é fundamental. Porque escute, irmãos, todas as analogias que Cristo faz do lugar aonde você está inserido nele, igreja, são coletivas.
Ele comparou isso a uma videira, a qual nós somos os ramos. Ele comparou isso a um prédio, a uma casa espiritual, que nós somos as pedras. E ele comparou isso a um corpo, a qual nós somos os membros. Irmãos, o maior milagre não é você imaginar, cara, a igreja é um negócio coletivo, é um corpo. É você entender como é que Jesus consegue botar todo mundo junto no mesmo lugar. É impossível, irmãos. A gente sabe, irmãos, que Deus foi até bom com a gente, porque Ele poderia complicar bastante. Ele falou, olha, para começar uma reunião como essa, eu preciso só de 2 pessoas concordando. Ele já sabe, concordar é difícil, estar junto é difícil. Aonde tem 2 seres humanos, eu vou estar junto. Sabe por que Deus fala isso? Aonde tiver 2 reunidos no meu nome, a Shekinah de Deus estaria ali de uma forma especial. Sabe por que Deus fala isso? Porque Ele já sabe, irmãos, aonde tiver 2 pessoas, tem B.O. Tem gente que nem precisa de 2. Tem gente que é tão ruim, irmãos, que sozinho ele briga, né? Eu não sei se tem alguém aqui, tomara que não tenha ninguém assistindo, ninguém aqui, mas tem gente, irmãos, que se morar sozinho foge de casa, de tão ruim que é. Aí Deus, você ora a Deus, pede para Deus. E tem gente, irmão, que está há anos ferido, há anos lidando com traumas de relacionamento. É muito provável que aqui esteja muita gente assim. E você sai de um lugar, vai para outro, vai para outro, vai para outro, não mais por propósito, mas porque alguém te ofendeu, porque alguém te olhou errado, porque alguém te tratou errado, porque alguém não deu a oportunidade que você sonhava, porque alguém ofendeu alguém da sua família, o seu filho. Você não entendeu ainda por que você foi ofendido? Porque, irmãos, a ofensa vem para mostrar para mim, para você, o quanto eu e você precisamos de Deus, o quanto nós somos imaturos ainda. Um homem maduro, uma mulher madura em Deus, que está crescendo em Deus, que a palavra está crescendo dentro dela. Porque maturidade, irmão, não é você crescer do lado de fora, é a palavra crescer do lado de dentro. Não interessa o quanto que você aparenta ser. Eu aparento ser crente, eu aparento ser um cara top, Ariel. Não interessa, meu, por trás de muito cara top tem um nanico espiritual dentro lá de dentro. Tem uma pessoa que não consegue perdoar ninguém, tem uma pessoa que não consegue lidar com ninguém, tem uma pessoa que é facilmente ofendida. Então tem gente que só olhar torto para ela, meu Deus. Irmãos, é difícil às vezes ser pastor, sabia? Porque o pastor não tem direito de ter dia ruim. Deus me livre, o pastor está um dia, ontem tem lugar que eu vou que eu tenho que dar até dor na boca, que tem que estar sorrindo direto. Oi. Porque tem crente, irmão, que se o pastor olhar sério para ele, ele vai sair da igreja. O pastor não me ama. Irmão, amor no mundo é uma coisa, amor no reino de Deus é outra coisa. A gente tem que acordar para a palavra de Deus. Eu quero falar hoje isso para você, trazer você para um lugar que você vai entender a graça, a arte de se relacionar com seus irmãos. E por favor, se você está aqui triste com alguém, se você está aqui ofendido por alguém, se você lembra de alguém, porque está cheio de crente falando assim, olha pastor, eles estão beirando a incredulidade, a descrença em qualquer tipo de relacionamento. Eu não acredito mais na igreja, pastor. Está cheio de panelinha, está cheio disso, está cheio daquilo. Irmão, por trás de uma pessoa que fala assim, irmãos, tem uma pessoa ferida, tem uma pessoa que se deixou ferir um dia. E o pior, irmão, são pessoas que muitas vezes a alegria delas está fundamentada na tristeza do outro. Eu não sou amigo, mas também não quero que ninguém seja. Eu não tenho sucesso em relacionamento, mas eu também não quero que ninguém tenha. Irmãos, no reino de Deus, o maduro não está em cima, o maduro está embaixo. Quanto mais maduro você for, você não está nem lembrando agora de ninguém. Fulano podia ouvir essa palavra, miserável, não está aqui hoje, faltou o culto. Tomara que esteja online, irmãos. Nessa hora não está online, o cara já desligou, irmão, a internet caiu. Uma palavra dessa a internet não suporta. Palavra essa daqui, irmão, se você não estiver bem ancorado aí na cadeira, já tem gente com comichão de ir embora, assim, não dá para ficar numa palavra como essa. Por quê? Porque ela confronta eu e você.
Se tem uma das coisas, irmãos, que é muito fácil, é trabalhar sozinho, é servir a Deus sozinho. Tem muita gente que não sabe trabalhar em equipe, não sabe trabalhar de forma coletiva, é bom só sozinho. Botou alguém, estraga. Botou alguém, se ofende. Tem gente que é uma máquina de ofender os outros, irmãos. Não só de se ofender, mas é uma máquina de ofender os outros. E nós vamos ver que Deus está curando, querendo curar uma geração que está adoecendo em seus relacionamentos. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos. A nossa geração é uma das gerações que tem mais investido em terapias, pagando para ter alguém para conversar. Nesses dias eu lia sobre um psicólogo cristão e ele estava defendendo uma tese que eu concordo, segundo as Escrituras, que não há nada mais importante, curador, para um ser humano do que relacionamento saudável. Um relacionamento saudável pode curar, irmãos. Por isso que Jesus falou uma coisa: se vocês querem ser igreja, se vocês querem andar comigo, vem andar com a gente. Porque quando o Senhor olhava para as pessoas, Tiago falou assim: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o camarada pensou assim: pô, vai ser só eu e o Senhor. Não, quando ele se deu conta, tinha mais 11 com ele. E o Senhor colocou 11, irmãos, 11 tranqueira. O Senhor não escolheu os melhorzinhos. O Senhor não escolheu aqueles que todo mundo queria, porque hoje tem gente querendo pescar em aquário. Só os bons. Isso aqui é bom, vem comigo. Esse é o ruim, vai para outro lugar. Lá em Itajaí, às vezes, tinha gente que batia na porta lá do Mevão em Itajaí e falava: olha, eu fui numa outra congregação aqui perto, eles falaram que aqui vocês podem me ajudar. E era só gente tranqueira, irmãos. O pessoal não quer gente ruim. Mas Jesus veio falar que ele veio exatamente para os doentes. Ele veio para os cegos, ele veio para o coxo, ele veio para o surdo, ele veio para gente complicada, irmãos. Aí a glória de Deus é pegar a gente complicada e descomplicar. A glória de Deus é pegar a gente que é pecadora e tornar, por exemplo, um pecador numa pessoa pura, numa pessoa santa em Cristo. A glória de Deus é pegar aquilo que ninguém quer, que é menosprezado com o mundo, que não tem aparência nenhuma, e transformar segundo a glória dele. Irmãos, eu não sabia me relacionar, eu falei isso ontem no Integra. Eu fui criado, eu cresci, irmãos, num ambiente onde eu não gostava muito de lidar com gente difícil. Começo do ministério eu falei aqui, irmão, não tenho vergonha não. Eu atendia 10, enquanto os meus amigos pastores atendiam 1. Não gostava. Tem um amigo meu que a mãe dele um dia porque queria se aconselhar comigo. Ele falou: mãe, tanta gente boa para a mãe se aconselhar. A mãe foi botar na cabeça logo o pastor Fernando, que não é 10 minutos, mãe. A mãe está com sonho de conversar com ele, não vai conversar com a mãe. E até que Deus pegou, viu um camarada como eu e falou: eu vou transformar o teu coração num coração que ame pessoas, que goste de pessoas, mais de pessoas do que coisas, mais de pessoas do meu corpo do que com o próprio prédio da igreja. E esse é o grande milagre. Pastor, eu não consigo, mas Deus consegue. Pastor, eu não sei, mas Deus sabe. O que eu quero falar é que é possível sim você não se ofender com as pessoas. Eu não estou falando que é possível as pessoas não tentarem te ofender. Elas vão te ofender, mas você não vai estar ofendido com elas. O pastor está querendo dizer que vai ter traição? Vai, irmãos. E o mais legal, irmãos, é que Jesus chamou, o mais impressionante não foi chamar Pedro de amigo, foi chamar Judas. Camarada, Jesus é demais, porque ele olhou, ele sabia quem ia trair ele desde o começo, irmãos, mas mesmo assim ele lavou o pé do cara, serviu o cara e ainda chama de amigos. Por quê? Porque a amizade com Cristo não depende do outro, depende dele. Cristo, para compartilhar com as pessoas, não dependia das pessoas, dependia de quem ele era, dependia da fonte, porque se a fonte é santa, irmãos, tudo ao seu redor vai ser santificado. Se a fonte é boa, irmãos, os nossos olhos são bons. Por trás de uma pessoa ferida, ela vai julgar os outros baseado na sua realidade. Tudo é ruim para os seus olhos. Já viu gente assim? Ela não acredita mais em ninguém, não dá para ter amizade, não confia mais em ninguém. Ainda usa texto bíblico ainda. Maldito o homem que confia no homem. Está fora de contexto, irmãos. Está fora de contexto. O confiar ali é para outra coisa.
Mas, irmãos, a graça da amizade, nós vamos ver, Ricardo, que ela está puramente centralizada na graça de você confiar algo a alguém. Você vai confiar algo. Amizade, irmãos, a gente aprendeu no mundo, eu aprendi que é uma via de mão dupla, mas no reino dos céus parece que não fecha a conta, porque eu posso não ganhar nada hoje, mas o que eu faço, irmãos, eu sei que eu estou aplicando num lugar onde ladrão não rouba, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não consome. E eu invisto em pessoas, você investe em pessoas, você acredita em pessoas. Pastor, tem gente que fica doido. Como é que o pastor consegue acreditar nessas pessoas, pastor? É gente ruim. Mas não tem, enquanto tem fôlego tem jeito. Enquanto tem fôlego tem jeito. A gente disciplina, a gente aperta aqui, aperta ali. Mas infelizmente, irmão, para a nossa geração, a amizade tem a ver com nossos próprios sentimentos, o quanto eles são agraciados, envolvidos, o quanto que as pessoas estão nos dando aquilo que nós mais queremos e buscamos. Irmãos, isso é um nível de amizade no mundo. Eu quero falar do reino de Deus. João 15, versículo 9 em diante. Aperta o cinto aí, amém? Você vai sair amando aqui até os seus inimigos hoje. E tem gente que pensou que quando o Senhor fala que vai estender uma mesa diante dos seus inimigos, ele pensava que era para todo mundo servir ele, irmãos. Se tem uma coisa que Jesus está ensinando e você escute isso, é você amar todas as pessoas de forma incondicional. E amar, irmãos, entenda uma coisa, não é gostar delas. Quando eu descobri isso, irmão, foi libertador para mim. Porque eu pensei, Senhor, na minha cabeça sempre eu associava o amor de Deus, o amar as pessoas com um feeling. Eu tenho que gostar das pessoas. Irmãos, tem gente que eu não gosto, não é agradável para a minha pessoa, mas eu amo. Tem gente que, se fosse olhar para o Fernando natural, homem, eu não ia ter condição de servir, de compartilhar algo, porque não é o tipo da pessoa que eu gostaria. Mas em Deus, um dia eu aprendi que eu não posso servir as pessoas baseado no meu feeling, baseado no crivo natural que eu nasci, que eu herdei, de me relacionar somente com as pessoas que eu gosto. Irmãos, eu fui chamado para servir a todos. Você foi chamado para servir a todos. É claro que existem níveis de intimidade diferentes, você vai ver isso hoje. Nível de intimidade como Jesus tinha multidão, tinha 120, tinha 12, tinha 3 e tinha 1. Ele amava mais João do que os outros? Não, mas ele tinha mais intimidade com João. Tá, mas por que isso? Um dia você pergunta para ele, irmãos, não para mim. Eu sei que amizade, intimidade é uma coisa natural, que depende de vários fatores. Mas eu quero falar de bons relacionamentos essa manhã. Bons relacionamentos que não tem nada a ver com níveis de intimidade. Bom relacionamento que você deve ter com todos. E isso implica em não se ofender com as pessoas. Isso implica em não ser ferido, não deixar ser ferido com as pessoas. E sabe quando que você não é ferido com as pessoas? Quando você não espera nada delas. Quando as pessoas me entristecem, irmãos, é porque eu esperava alguma coisa delas. É porque ainda eu estava esperando algo delas tão importante. Irmãos, Deus quer que você seja saudável, pleno, emocionalmente, que você seja satisfeito nele. Pastor, isso é uma utopia, pode ser para um incrédulo, irmãos, mas para discípulo de Cristo, isso é uma verdade. Senão Paulo não conseguia se fazer de fraco para conquistar os fracos, ele era judeu para alcançar o judeu, ele se fazia de louco para alcançar os loucos, ele se reduzia a nada para alcançar a todos. Irmãos, é um outro naipe, é um outro calibre de discípulo. Você vai ver homens que eram imparáveis, que eles não eram feridos. Podia aprender, irmãos. Paulo estava na prisão com Silas, cantando. Se fosse os crentes de hoje, irmãos, depois do terremoto, ia querer todo mundo ver todo mundo morto, né? Ah, Senhor, manda a justiça, Senhor, né? Irmãos, os nossos relacionamentos, quando a gente não está curado, a gente se torna justiceiro.
A justiça própria é veneno, é diabólica. Porque você olha para as pessoas, irmãos, se você pudesse, você matava elas. Você orava para Deus destruir até presidente, deputado, político, os amigos da onça, e você matava tudo. Era igual João: Senhor, não são igual a gente, quer que a gente ore, desça fogo do céu e liquide, Senhor, todo mundo que é ruim. O Senhor perguntou para eles, olhando para eles assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. E à medida que eles foram aprendendo, irmãos, o Senhor foi mudando também a identidade deles. Porque, irmãos, naturalmente, quando você se torna uma nova criatura, você ainda tem uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de escravo que você herdou. Mas à medida que você anda com Cristo e aprende com Ele, a sua mentalidade muda. Deus mostrou que a mentalidade de uma pessoa pode mudar, ele se relacionando com Cristo, ele se relacionando com Deus. Não tente mudar de outra forma. Não tem curso, não tem seminário, não tem nada. Você pode fazer tudo isso. Se você não conhecer a Cristo, não se relacionar com Ele, a sua identidade, ela não amadurece. Você não é transformado. Você vai estar com 40, 50 anos de caminhada numa igreja, no meio evangélico, mas ainda como uma criança que se ofende fácil, que para fácil, que desiste fácil das pessoas. Eu já falei aqui. Um dia eu fui reclamar para Deus, irmãos. Minhas filhas eram pequeninhas e Deus ministrou no meu coração. Sabe o que eu reclamava naquela época? Deus, elas não conseguem aprender. Como é que Deus vai ensinar, irmãos, um mestre, um pastor, botando gente complicada para ele perseverar até o final? Sabe como é que você aprende a amar as pessoas de forma incondicional? Sabe como é que você aprende a ter paciência, irmãos? Deus colocando pessoa difícil perto de você. Sabe como que você vai aprender a insistir, a ensinar, mesmo não vendo retorno nenhum? Quando você está se relacionando com pessoas que não dão retorno nenhum para você, e Deus continua insistindo com você, continua ensinando, não desiste. E eu fui reclamar, e quando eu reclamei, eu senti como Deus ministrando. Essa é a diferença entre eu e você, Fernando. Porque você tem vontade de desistir das pessoas que te impõem algum tipo de dificuldade, enquanto que eu não desisto de você. Já parou para pensar que as dificuldades que te ferem, você faz a mesma coisa? Eu queria que todos aqui, essa manhã, saíssem daqui, aqueles que estão assistindo, para nunca mais colocar culpa em ninguém, dos seus relacionamentos superficiais. Eu estou assim porque fulano me feriu. Porque fulano, não é porque o fulano te feriu, é porque você deixou ser ferido por ele. Jesus era esbofeteado, era injuriado, cuspiam nele, mas ele continuava amando as pessoas. E prova disso é que ele olhava para os seus algozes, para os seus carrascos, e falava assim: Pai, não impute o pecado neles, eles não sabem o que estão fazendo. Uma pessoa madura, quando olha uma outra pessoa, a mentalidade dela é a mesma de Cristo. Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Uma pessoa que pensa assim é uma pessoa que não é ferida, irmãos. Uma pessoa que não vai guardar mágoa de ninguém, uma pessoa que não vai ser ofendida. É uma pessoa que está se relacionando com as outras pessoas, com o seu próximo, não mais segundo o mundo, mas segundo o reino dos céus. Então, irmãos, hoje em diante, em nome de Jesus, estou desafiando você pela palavra de Deus. Não coloque mais culpa no outro, não jogue mais a responsabilidade para o outro dos seus baixos níveis de relacionamento. É hora de ser curado, amém? É hora de ser liberto, amém? Para que você possa testemunhar de Cristo. Nenhuma pessoa magoada e ferida vai conseguir ser livre o suficiente. Paulo falou isso: eu sou livre de todos para servir a todos. Irmão, ser livre é não ser ferido, é você não deixar ser ferido, é você ser totalmente satisfeito na pessoa de Jesus. Pastor, mas isso não é justo. Quem disse, irmãos? O nosso nível de justiça está errado, a nossa balança é enganosa. Justiça não tem nada a ver com isso. Justiça não tem a ver em você esperar do outro. Justiça tem a ver a dar ao outro o que ele tem de direito. Que tzedakah é dar ao outro o que conquistaram por direito a ele.
Jesus conquistou o direito na cruz de todas as pessoas poderem receber o amor de Deus, serem alvos do amor de Deus. Então, no momento que você não entende isso, você está brecando essa graça. Você está se levantando contra a própria sabedoria de Deus, que tem um nome chamado Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Versículo 9 de João 15: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se tem uma coisa que Deus está fazendo, irmãos, é ensinando eu e você uma coisa: permaneçam em mim. Irmão, esse verbo permanecer de João 15, da carta de 1 João, irmãos, permaneçam em mim. Eu quero ser achado nele, nas entranhas dele, que ele esteja enraizado em mim e eu esteja enraizado nele. É a única forma, irmãos, da gente não se destruir. Versículo 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, é muito poder pegar 12 homens como os discípulos e transformar eles de escravos para amigos. É muita doideira. É muito impressionante a graça do Senhor Jesus, de pegar pessoas como eu, como você, cheio de falhas e mazelas, e poder se tornar uma pessoa como eu, num amigo de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele tem segredos e compartilha com aqueles que o buscam e o temem. O Senhor diz que Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Não me pergunte por quê, irmãos, mas Deus deseja ter amigos. Por isso que o primeiro homem desfrutava da presença de Deus no jardim. Deus vinha, não precisava vir. Deus não deixa de ser Deus se eu não existo, irmãos. Eu é que preciso da existência dele. Deus é pleno, Deus é Deus, imutável, santo. Deus não vai mudar porque o Fernando não quer, então o céu vai estar em crise agora. Deus vai continuar sendo Deus. Mas o que nós vamos continuar sendo sem Ele, sem a sua graça? Do jeito que o mundo caminha, irmãos, ou nós aprendemos essa lição, ou o nosso cristianismo vai virar uma brincadeira só de igreja. A nossa marca, irmãos, dos cristãos que marcaram gerações, dos mártires, é porque ninguém podia mais tirar a vida deles. Eles mesmos entregam. Se uma pessoa quer te ofender, sabe o que você faz? Ele ensinou. Vamos deixar o versículo 15 para daqui a pouco. Sabe o que o Senhor falou? Para a gente entender bem, leia Mateus 5, 6 e 7. Quem quer estudar a Bíblia e ser parecido com Jesus, ele falou: se no meio do relacionamento de vocês, meu filho, chegar um amigo e esbofetear o lado direito de vocês, dá o esquerdo para ele, hein? Mas não é dar praguejando, é dar em amor. Ele era o que era injuriado e não injuriava, quem era ofendido e não ofendia. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda com eles 2. Se quiserem tirar porventura a tua capa, dê também a túnica. Irmãos, Deus está em todo tempo ensinando uma coisa para mim e para você: não em sermos bons em fazer culto, mas sermos bons nos relacionamentos. Sabe por que muitas vezes Deus não vem em reuniões como essa? Pelo baixo nível de relacionamento, porque às vezes nós estamos todos congregados no mesmo lugar, mas cheio de divisão entre um e outro, como Coríntios. Vocês não falta dons, vocês não falta
graça de Deus em vocês, Deus já deu tudo para vocês, mas vocês são carnais. Está cheio de templo, irmãos, cheio de crente, mas crentes carnais, crentes divididos, crentes com mágoa, crentes que ceiam, mas se pudessem, não estavam no mesmo lugar que o outro irmão. Versículo 15: já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Essa é a química da amizade para o Senhor Jesus. Irmão, talvez aqui tenha muita gente em descrença, beirando a descrença dos relacionamentos. Não precisa se manifestar, mas eu creio que no meio de muitos crentes, existem muitos deles que não acreditam mais nisso. Não acredito mais que é capaz, irmãos, de duas pessoas se relacionarem sem interesse. Amizade, relacionamento puro é aquele que você se relaciona com as pessoas sem nenhum interesse escuso, escondido, obscuro, que você dá com a mão, mas tem uma outra escondida atrás, que você sempre está esperando alguma coisa em troca, que você convida alguém para fazer alguma coisa e você espera alguma coisa dele em troca, que você dá alguma coisa, mas você está sempre esperando. É um escambo que fazem nos relacionamentos. Não somente você não espera alguma coisa em troca, mas aqueles que entenderam relacionamentos em Deus de forma pura, estão sempre prontos a entregar, irmãos, aquilo que eles carregam. Como Pedro e João falaram na porta do templo, quando um coxo pediu dinheiro, eles falaram: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Nós sempre temos alguma coisa para dar. Por quê? Porque desde que Cristo está habitando dentro de você, não vai faltar algo para ser compartilhado, porque a essência do cristianismo, de bons relacionamentos, é compartilhar. Se eu fosse aquele jovenzinho na multiplicação dos pães, irmãos, eu vou confessar uma coisa: se Deus não cura a minha mentalidade, eu ia esconder alguma coisa. 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens, que diferença faz? Aí você já, com a sua mentalidade, você julga os outros. Deve ter gente que tem coisa escondida aí, nem vai entregar também. Eu também não vou entregar. Não é assim que a gente pensa normalmente, naturalmente? Não é assim? A nossa mente humana caída, diabólica, a forma de pensar desse mundo. E eu vou adiante, irmãos. Eu vou falar de mim, nem de você eu vou falar. Eu vou assim, eu tenho 5 pães, 2 peixes aqui. O que eu vou fazer? Vai que dá ruim em Cristo, irmãos. Vai que Jesus não está num dia bom. Vai que ele não vai conseguir fazer o que ele está querendo fazer. Tenho 5 pães, vou dar 2. Bom, vou dar 3, uma boa oferta. Sabe qual é a boa oferta, irmão? É quando a oferta é segundo a vontade de Deus, não segundo a minha. No caso ali era para dar tudo. Se eu fosse aquele jovem, sem ser curado, eu ia falar: olha, eu dou 3, deixo 2, porque ainda é bom. E 2 peixes, guardo 1, dou até o maior. Tenho 2 tainhas aqui, uma tainhota e uma grandona ovada. Eu dou a ovada para o Senhor. Tudo de bom. O Senhor pega, é uma boa. O Senhor não olha, irmãos, a quantidade. O Senhor está olhando é o coração da pessoa. Aquele menino deu tudo porque o Senhor alcançou o coração dele de forma total, plena. Então, quando ele olhou a situação, Jesus, a multidão, ele falou: Senhor, eu vou amar por completo, por inteiro, eu vou dar tudo nesse negócio. Irmão, você não ouviu o nome dele depois nunca mais. Ele não pode não ter ganho nada, ele pode ter comido menos do que ele deu, mas você vai ver que a história dele ficou marcada para sempre, escrita no livro do Senhor. Você vai ver outras pessoas que tinham vaso de alabastro, por exemplo, mas você vai ver uma mulher que entregou tudo, o resultado de 1 ano de trabalho, aos pés do Senhor. Ela entregou tudo, amou com todo o coração. E é interessante, irmãos, que tanto o menino quanto a mulher, você não vai ver que eles ficaram esperando nada em troca. Nada em troca. O Senhor, irmãos, conhece, Ele quer conhecer, Ele deseja o nosso coração. Por isso, irmãos, que vou falar um segredo para você. Se você tiver ofendido com alguém ainda,
Eu quero ensinar uma coisa para você. Um dia eu atendi um pastor, um casal de pastor, já velho na fé. Já era assim, ó, dinossauro. Eu era assim, podia ser neto espiritual deles. Mas eu fui na igreja deles ministrar e eu percebi que aquele homem tinha mágoa. Estava adoecendo na mágoa. Irmão, mágoa é como um câncer. Ser ofendido, irmãos, e permanecer ofendido é como um câncer, destrói você. Aí eu falei para ele, com muito respeito, eu falei, no último dia, preguei 2 dias na igreja dele, no último dia, jantando, eu falei, posso falar uma coisa para você? Juntou ali, eu chorando, irmão, porque era constrangedor, porque eles tinham idade para ser os meus avós. Eu falei, eu não quero ir embora sem entregar uma palavra para você. E eu falei, eu posso falar? Isso pode. Vocês querem ser curados? Porque eu percebo que vocês têm mágoa de tal pessoa. Vocês estão presos nessa mágoa. E vocês estão esperando que a pessoa venha, irmãos. O ruim de quem é magoado é que ela fica sempre esperando o outro. Você entra no lugar de passividade. E Deus não chamou você para ser passivo. Deus chamou para você ser ativo na palavra dele. A responsabilidade de estabelecer bons relacionamentos não é do outro, é sua. Aí eu falei, posso falar, pastor? Ele falou, pode. Você vai fazer o seguinte, se você quiser ser curado, segunda-feira, amanhã, você vai numa loja top aqui da cidade, você vai comprar 2 presentes, um para o fulano e um para a mulher dele. Você vai na casa dele, você vai entregar um bom, mas escolhe um bom, tá? Escolhe um bom, porque a ferida é grande, tem que ser um bom. Escolhe um bom, ele podia. Você vai lá, entrega, assim, mas eu não fiz nada. Tá, e Jesus morreu, ele tinha feito, irmão? Qual é o crime que Jesus cometeu? Ele saiu de casa para resolver o nosso problema, irmãos, sem ter feito nada. Ele pagou a tua conta, a minha conta, sem ele ter feito nada. Ele não precisava fazer. E ele disse para mim, vai e faça o mesmo. A gente erra, irmãos, por não querer entender as escrituras, por querer só ouvir o que nos convém. Aí eu falei para ele, você quer mesmo ser curado? Vai lá na loja outro dia. Aí ele foi cair num erro de fazer uma reunião com o presbitério dele local, da igreja, para ver se isso era de Deus ou não. Ou seja, a gurizada nova ali, os pastorzada, tudo convenceram ele de que ele era um ancião, que ele não precisava se humilhar. Ou seja, está magoado até hoje. O que eu quero falar com isso para você, irmãos? Está magoado com alguém? Sabe qual é o caminho de cura? Serve eles. Ah, pastor, eu quero ser amado. Então começa a amar, irmãos, não espere. Ah, eu quero ter amigos. Comece a compartilhar. Comece a confiar aquilo que você carrega a pessoas. Começa a se mexer. Sai do sofá espiritual da sua casa, que está ali te prendendo, e começa a ser ativo. Começa a botar em prática o que você aprendeu. Sabe qual foi a grande transformação dos 12 que ouviam o Senhor? É que ele disse, eu não chamo mais vocês de servos. Sabe por quê? Porque vocês deixam de ser servos à medida que vocês me obedecem. E como que vocês obedecem? Vocês foram sendo transformados à medida que eu comecei a compartilhar o caráter do meu Pai, os atributos do meu Pai. Eu comecei a compartilhar com vocês. Conforme vocês conheciam o coração dele, vocês se tornavam parecidos comigo. O problema é que nós temos uma concepção muito baixa de quem nós somos. Por isso que nós não conseguimos estabelecer bons relacionamentos, esperamos sempre do outro. Cristo era tão pleno, tão santo, que ele se relacionava com os outros, independente dos outros. Ele dava aos outros, irmãos, o que ele tinha. E quando ele dava, as pessoas eram transformadas. Ele está ensinando a mesma coisa para mim e para você. E não é isso que foi, Jesus deu a ordem para todo mundo, para você pensar que não é só comigo, irmãos. Ele olhou para a igreja toda, o mandamento que ele deixou foi, ide por todo mundo, pregue o meu evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo que eu tenho dito para vocês. Ele não falou para você escolher quem você vai fazer, a quem você vai confiar isso. É um tesouro que Deus te confiou. Esse tesouro se torna inesgotável e ele multiplica à medida que você compartilha. Ele ensinou isso
Um menino que não escondeu o tesouro que ele tinha, ainda que era 5 pães e 2 peixes, que começou a compartilhar. No reino dos céus, irmãos, é diferente do mundo. No mundo você tem a triste realidade de acreditar que você pode aumentar algo estocando. No reino dos céus você aumenta compartilhando. Vou resumir para você, irmãos, como é que a gente faz amigos, segundo Deus, compartilhando. E eu vou falar uma coisa para você: se você tem dificuldade de compartilhar, você já está doente, você não vai ficar doente. Por trás de todo ser humano que tem dificuldade de compartilhar o que ele é, o que ele carrega, o que ele tem uma pessoa doente ou adoecendo. E nós não temos ideia de quão doente nós somos muitas vezes. Ah, mas eu sou crente, pastor, eu tenho experiência, tenho 10 anos de crente, eu tenho 20 anos, até pisa nos outros, irmãos. Porque quando você fala assim, você está pisando nos outros. Pensa que isso é uma grande coisa. Irmãos, comece a compartilhar. Comece a compartilhar com as pessoas. Irmão, decidir viver sozinho, deixa eu falar para você, é uma rebelião contra a nossa própria natureza. Provérbios 18:1 diz assim: busca satisfazer com seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge, ele se levanta contra a própria sabedoria. Hoje talvez você se sinta sozinho, irmãos, ou você já se sentiu sozinho. Não sei qual foi a última vez que você se sentiu assim. É tão importante esse negócio de fazer bons relacionamentos, irmãos. Lucas 16, versículo 9, na parábola do mordomo infiel, o Senhor vai dizer uma coisa para mim e para você: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, com as riquezas desse mundo, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O Senhor associa fazer amigos com a eternidade. Não é algo para agora. Eu investi em pessoas, irmãos, não tem o fim, não é agora. Pode ser que você invista em pessoas que você só vai ver o resultado na eternidade. E eu vou falar, esses são os bons, irmãos, porque você nem viu, nem recebeu nada. Quando a gente recebe agora, já foi galardoado. Mas quando você recebe nada agora, ficou tudo para a eternidade, está tudo estocado lá. E eu vou falar uma coisa para você: Deus não fica devendo para ninguém. Deus não fica devendo para ninguém. A maioria das pessoas, irmãos, estão adoecendo porque estão esperando amigos ainda. Estão esperando receber alguma coisa. Estão no lugar de comiseração. Estão no lugar onde eles se sentem coitados. Ah, pastor, ninguém se relaciona comigo, eu entro e saio, ninguém me vê. Eu sei que tem muitos lugares assim, irmãos, mas às vezes você está num lugar inserido que tem pessoas cavucando para gerar relacionamento e você não entra nesse negócio. Por isso os PGs, irmãos, o PG na realidade é uma estratégia que Jesus criou em Atos para gerar relacionamento. Eu vou fazer vocês se relacionarem um com o outro, porque se ver uma vez por semana é fácil, irmãos. Só no culto ninguém sabe de nada. Talvez pode ter gente aqui chorando, mas ninguém sabe. Pode ter gente aqui angustiada, mas ninguém sabe. Por quê? Porque não está na cara. Agora quando você se senta à mesa tomar um cafezinho toda semana olhando para o mesmo, irmãos, não tem mais como disfarçar, porque o pessoal vai saber dos teus problemas, dos BO da sua casa. Pastor, eu quero ser um crente socialmente só, né? Eu quero ser um crente, mas não quero me relacionar com outros da minha espécie. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Pelas escrituras, é impossível você ser crente e não gostar de gente. Se você não gosta de gente, Jesus não é o teu Senhor, porque Ele ama pessoas. Ele ama pessoas. E amar pessoas não é dar só o que elas querem. Amar pessoas é dar o que elas precisam. E às vezes o que a gente precisa, irmãos, as pessoas não entendem isso. Tem que disciplinar, tem que dar uma varada. Não, eu vou sair, pastor. Se o senhor der uma varada, eu saio. Então sai, irmãos, porque o negócio vai pegar. Tem gente que acreditou, irmão, nesse negócio assim, igreja é o seguinte: ninguém se mete na vida do outro. Irmãos, está no lugar errado.
Porque o Senhor botou todo mundo junto, irmãos, e a palavra dele vai fazer um conectar no outro. É impossível não se meter na vida do outro. É impossível você não ver a falha do outro. E o Senhor diz: como é que o Senhor vai falar isso? Ele falou: se você vê o teu irmão pecar, deixa ele se ferrar. Foi assim? Como é que não vai se meter na vida do outro? Ele só ensinou como a gente deve se meter. Não é de qualquer jeito, é em amor. Tudo em amor. A fé opera pelo amor, Paulo fala. Aí ele falou: se você vê o teu irmão pecar, vai até ele, pro bem dele. Tem gente que não, irmão, ele vai para matar, né? Ele quer ver o irmão se ferrar mesmo. Ó, o irmão traidor, irmão tá cheio de crente vingador, irmãos. Cheio, irmãos. Você vê Marvel, o cara, você quer ser um vingador, né? O cara quer a justiça própria, quer fazer a justiça dele entrar em cena. Não, irmãos, você vai lá para amar o fulano. E o que eu preciso? O que eu posso fazer, irmão? E às vezes você vai ter que falar a verdade para ele em amor. Não é ser grosso. Tem gente que confunde grosseria com honestidade. Eu sou honesto. Não, você não é honesto, você é grosso, né? Você vem dar sarrafada, irmão, em todo mundo. Irmão, parece ter tem um porrete na mão. Não, irmão, você vai lá em amor. A palavra por si só ela já é dura. Eu ainda tento fazer um pouco vocês rir para ficar mais alegre o ambiente, porque eu sei que a palavra ela é cortante, irmãos. Por trás de um pregador que ele está pregando uma coisa para satisfazer o ser humano, irmão, tem um impostor. Porque a palavra de Deus por si só ela é penetrante, ela corta, é desafiadora. Então Deus está nos levando a um alto nível de compartilhamento, está nos desafiando a crescer nisso. E eu vou falar de novo para você. Quando eu falo essas coisas de compartilhar, de amar, não culpe mais ninguém, amém? Pastor, eu não dou porque ninguém me deu. Irmão, você, quanto mais maduro em Cristo, tem que parar com isso. Parece que às vezes a igreja se tornou um jardim de infância, irmãos. Todo mundo quer ganhar alguma coisa. Irmão, quer saber de uma coisa? Se eu não ganhar mais nada, eu já ganhei tudo. Eu já ganhei. Jesus morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás por mim, e ressuscitou, que é o selo da promessa, é a garantia, e ainda me deu do seu Espírito que habita dentro de mim, e chama que o meu corpo é o seu templo. Você quer mais glória do que isso? Você quer mais glória do que isso para dar uma boa razão para você glorificar a Deus? Tem gente que só vai glorificar a Deus se tiver tudo bem. Pastor, eu estou aqui hoje no culto, mas não estou me sentindo bem, não quero adorar o Senhor, não quero me relacionar com ninguém. Irmãos, é porque você não tem a ideia, você não tem o entendimento da grandeza, da glória que você herdou em Jesus Cristo. Ele já nos deu tudo. Paulo diz em Efésios: nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Pedro fala que nós já ganhamos, Deus já nos deu tudo no conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Falta, irmãos, é nós entendermos o que realmente Deus nos deu. E quando você entende isso, irmãos, você vai se tornar mais misericordioso. Porque por trás de um crente, do irmão que não tem misericórdia com o outro, tem uma pessoa que não tem o entendimento de quão ele é perdoado. Porque, irmãos, a história bíblica é: aquele que é muito perdoado, muito perdoa. Porque você não começa a dar a misericórdia que você recebeu? Porque você não começa a distribuir o perdão que você já recebeu? Sabe por que eu estou falando isso? Olha para mim. Porque Deus quer que você seja livre. Deus quer que você voe. Liberdade. Isso o mundo não pode fazer por você. Porque o diabo está trabalhando para que as pessoas estejam cheias no templo, o templo cheio, mas pessoas rancorosas, amarguradas, esperando do outro ainda. Deus quer congregar pessoas num lugar como esse, irmão, mas pessoas livres, que estão aqui. Se eu não receber nada a vida toda, se acabar tudo agora, eu já ganhei tudo que eu precisava. Tudo, não é um carro, não é uma casa, ainda que tudo isso esteja bom, mas não é mais isso que me satisfaz. Eu quero dar aos outros o que me tornou livre. E o que me tornou livre, irmãos,
tem um nome e se chama Jesus Cristo. E sabe como que você dá? Às vezes você dá Jesus para as pessoas dando o seu rosto a bater. Você dá. Um dia o meu amigo Pastor Júnior estava na cozinha comunitária e entrou um mendigo, um morador de rua. Chegou e para quem conhece, o Júnior parece Jesus, irmãos, do filme. E ele estava lá cozinhando, trabalhando lá. Aí chegou um morador de rua e deu um tapaço na cara do Júnior. Nisso já tinha um Pedro lá, já tinha pego a vassoura, já ia arrebentar, né, irmãos? No reino de Deus a gente não defende batendo, a gente defende amando. Só que tem que entender o amor de Deus. Aí o Júnior chegou e ficou na cara dele assim, e, cara, e o Júnior para fazer isso é... Aí ele ficou assim e amou o cara, amou, ficou ali parado, não revidou. E não é não revidar assim querendo matar o cara, não, ele realmente teve paz para apanhar. Aí o cara ficou nervoso, irmãos. O cara berrou, e deu outro, tá. Aí o Júnior continuou. Aí na hora que o cara deu o segundo, viu que ele estava sendo amado, ele saiu desesperado e correu daquele lugar berrando. Talvez foi a maior pregação que aquele cara ouviu em toda a vida dele. Pastor, eu quero que o senhor ore porque eu emprestei um dinheiro para o irmão e o miserável não está me pagando. Você se converteu a qual evangelho, afinal de contas? Porque o ensino do mestre, ele diz para você dar, não emprestar. Tudo bem, se a pessoa pedir emprestado e pagar, você está no lucro, irmão. Agora não vem pedir para mim orar, irmãos, porque eu não fui chamado para ser cobrador. E a palavra de Deus diz que se você emprestou para alguém, se você tem para emprestar, irmãos, isso já é glorioso. E não é para se desviar daquele que sabe que vai pedir. E também não é para dar toda hora também. Tem que ter sabedoria. Por isso que eu falo que é mais difícil ter do que não ter. Mas se você emprestou e o teu irmão não tem condição de pagar, chama ele, irmão. Libera ele. Por quê? Porque aquele que muito recebe, irmãos, muito perdoa. O perdão, irmãos, quando Jesus falou para mim e para você, e ele falou, olha, perdoai-vos uns aos outros, ele estava falando, vai ter muito BO no meio de vocês. Ele não estava falando isso para ímpio, ele não estava falando isso para quem não está no meio do movimento religioso, ele está falando isso para a igreja. Se ele está falando para a igreja se perdoar, irmãos, é porque ele está só avisando, o negócio vai ser hard. Vai ter gente no meio de vocês que vai querer ferir vocês. Irmão, a pior ferida é feita pelas pessoas que nós mais amamos, os mais perto. Agora quando você aprende a não esperar mais nada deles e só amar, é igual filho, irmãos. Igual filho. Eu tenho 2 filhas. Aquele pai que espera alguma coisa dos filhos está ralado. Porque pensa no lugar que você investe e não recebe nada em troca. Pelo contrário, irmãos. Aí o camarada, o filho chega na adolescência, o cara está pensando que o filho vai, papai. Não, irmãos, a adolescência não é para isso. A adolescência eles vão escolher os amigos, eles vão querer estar no meio das amizades. E o cara assim, não, mas eu investi todo o tempo. Fralda, papinha de primeira, né? Botei tudo do melhor, roupinha do melhor, e agora cresceu e não me quer. Ó céus, irmão, cresce. É porque você está esperando algo do seu filho e você não deve esperar. A palavra de Deus fala para você ensinar, inculcar na cabeça dele, e o Senhor fala para não esperar nada em troca. Não há nenhuma margem bíblica para isso, não há nenhuma brecha na palavra de Deus para você só dar para o seu filho, e quando ele vai dar alguma coisa em troca para você. Você ama por quê? Porque você é pai, porque a sua natureza é amar, simplesmente por isso.
Por que que um crente, um discípulo deve amar as pessoas? Por que discípulo? Porque ser discípulo é imitar o mestre. Ser discípulo é guardar a palavra dele. Irmãos, Jesus está mudando a nossa realidade. Jesus mudou a realidade dos seus discípulos e está querendo mudar a minha e a sua. Não está na lista de Jesus, irmãos, o não ser ofendido, o se deixar ser ofendido pelas pessoas. Não está na lista de Jesus o não correr o risco de ter decepções com as pessoas. Não está na lista de Jesus o não ser traído por pessoas. Jesus escolheu, para deixar bem claro para mim e para você, que Ele nos chamou para amar como Ele fez, mesmo quem vai trair você. E se você sabe já, isso não pode mudar nada, hein? Ah, pastor, eu descobri que o cara é um traidor. Eu vou conversar com todo mundo para nós acabar com ele. Foi assim que Jesus fez. Pedro, eu descobri que Judas não presta. Nós vamos fazer uma tocaia para ele. Ele vai pensar que nós vamos ceiar, que nós amamos ele, e nós vamos pregar uma peça para ele, nós vamos arrebentar com ele. Não. Pedro, escolhe o cenáculo, prepara a ceia. Vocês todos vão ceiar comigo. E quando Pedro pensou que era bom, ele falou: Pedro, você vai me trair. Mas o impressionante não é isso, irmãos. O impressionante é Jesus servir o traidor. Porque a pior traição não foi Judas. A pior traição foi Pedro. Eu tenho para mim que o que mais doeu em Cristo não foi Judas. O que mais doeu foi ver Pedro falando para ele: Senhor, não morre em Jerusalém. Não vai para Jerusalém, Jesus. O que mais doeu foi Jesus ter que olhar para Pedro e falar assim: para trás de mim, Satanás. Ele falar isso para um amigo. Ah, se eu fosse Pedro, me chamou de Satanás. Não me ama, não quer ser meu amigo. Vou pegar minhas coisinhas, vou embora. O que ele pensa que é? Quem que Jesus pensa que é? Só que, irmãos, Jesus não dá o que nós queremos, Jesus dá a cada um o que nós precisamos. O que Pedro precisava era aquilo ali, se decepcionar consigo mesmo. Tem muitos de nós que precisam ter uma decepção profunda consigo mesmo, ver que não são tão bons assim como pensam que é. E foi lá, Pedro desceu num lugar mais baixo da tristeza pessoal e decepção. Jesus, enquanto isso, morreu e ressuscitou. Quando voltou, chamou os discípulos, chamou lá o pessoal e falou assim: ó, corre lá, avisa para Pedro que eu vou esperar o pessoal lá na cidade. Diz para Pedro que ele está dentro ainda. Ah, mas eu traí o Senhor. Pedro, você não é meu discípulo porque você me escolheu. Você é meu discípulo porque eu escolhi você. E não tem nada que você possa fazer que vai mudar. Por quê? Porque eu sou assim desde a eternidade. Eu sou o que sou. Imparável. Não tem como fazer um homem daquele parar de amar. Irmãos, a igreja, verdadeiramente igreja, é constituída por amigos. O final do discipulado, da missão de Jesus, foi olhar para aqueles 12 e falar: eu não chamo mais vocês de servos, mas agora vocês são meus amigos. O relacionamento precisa crescer, irmãos, no nosso meio, em nome de Jesus. E onde é que eu estou em tudo isso? Você não pode mais ser uma pessoa passiva. Faça a sua parte. Comece a compartilhar. Comece a granjear amigos. Não fica esperando só do pastor. Irmão, eu não vou conseguir ser íntimo de todo mundo. Eu fui falar que eu gosto de jogar. Não tem como jogar dominó com todo mundo, mexicano, né? Tem um pastor agora, amigo meu lá de Fortaleza, ligou para mim:
Fernando, eu comprei o jogo. Tá, e aí? Eu quero que tu me ensine. Cara, não dá. Não dá. Eu preciso do meu jeito. Jogar do meu jeito. Tem que ser comigo. Tem que estar na mesma mesa. A gente tem que criar ali junto. Não é só a regra do jogo, é a química. Eu falei para ele: tá, mas qual é a centralidade do jogo? Irmãos, você vai ter que prejudicar pastor, mas é antibíblico. Irmão, mas é que ali a moral da história para gerar amizade e quebrar o gelo, o jogo é isso. Então o senhor vai ter que vir aqui em Fortaleza, senhor. Opa. E eu pensei comigo, eu já viajei para pregar o evangelho e até ganhei por isso. Será que é pecado eu viajar para ensinar a jogar? Eu tenho para mim, irmão, que Jesus às vezes viajava para comer com os amigos. Não sei, mas parece que a Bíblia mostra que Jesus andava quilômetros e os religiosos ficavam doidos. Ei, que história é essa, cara? Teu mestre está comendo com um publicano. Jesus viajava para comer com um publicano. Irmão, tem alguma coisa errada com a religião dos nossos dias. Quero terminar aqui. Discipulado, irmãos, é a forma em que Jesus ensinou para nós fazermos amigos. A amizade consiste em compartilhar. E se você não compartilha, nós estamos adoecendo. Para terminar, eu quero te falar uma coisa, que hoje ainda tem batismo. Escute algo, irmãos. A pessoa que se relaciona bem, que tem bons relacionamentos, pasme você, por que Jesus nos levou para esse lugar? Por que Jesus trouxe você para esse lugar aqui, para ouvir isso essa manhã? Porque pessoas com bom relacionamento, elas estão mais aptas a promover mudanças profundas na sua vida. Por isso que o decidir se isolar, você é um ato de rebelião contra a própria natureza, porque Deus não criou você para estar sozinho. Deus criou você para estar num corpo. Quando você decide, não acredito mais, eu vou me isolar, você está sendo rebelde. Contra quem? Contra o próprio Deus. Você insurge-se contra a sabedoria de Deus, que tem um nome chamado Jesus Cristo. E o Senhor diz para mim e para você: quanto melhor você tem, você é nisso, mais graça que você tem para viver relacionamentos bons e puros, mais apto, mais entregue você vai ser a transformações significativas na sua vida. Tipo assim: Senhor, pode bater valendo que aqui já não tem mais quem vai reclamar. O dia que eu descobrir, irmãos, que Deus disciplina e açoita o filho que ama, e quem não é açoitado por ele não é filho, mas é bastardo, eu fiz uma coisa. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e eu pedi para o Senhor: Senhor, se eu quero agora, de hoje em diante, eu quero apanhar do Senhor aqui dentro, não quero apanhar lá fora, Senhor. Agora pode arrochar aqui, porque aqui eu estou nos teus braços, Senhor. O Deus que é misericordioso, Deus que é amor. Então é melhor apanhar do Senhor. Pode açoitar. É como se eu tivesse uma vara e eu entreguei: Senhor, está aqui, ó. A vara está aqui. Pode disciplinar. Pastor, mas dói. Mas é melhor doer nos braços dele do que apanhar de outro fora dele. Porque pelo menos eu, sendo disciplinado por ele, eu sei que ele é meu pai. É igual eu quando disciplinava minhas filhas quando elas eram pequenas. Eu já começava dizendo, chorando junto, porque você disciplinar de forma correta dói mais em você do que no filho. E eu já começava chorando, eu já queria falar: ô filha, o papai quer dizer uma coisa, eu te amo, mas você fez uma coisa errada e o papai vai ter que corrigir você. Eu corrigia, no final eu já subia no braço, já subia no colo, abraçava e terminava ali. Eu fiz sempre assim? Não, irmãos, eu estou contando o acerto, eu errei também, mas eu aprendi com o Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar? Eu ia chamar você aqui para frente, mas eu temo que não vai ter lugar para todo mundo.
Então eu vou orar por você aí mesmo onde você está, em nome de Jesus. Você que esperava do outro, você que está ferido, você que está decepcionado com pessoas, você que se ofende com pessoas facilmente, eu quero orar por você. Essa palavra encontrou você hoje. Você que tem costume de botar a culpa nos outros, da falta de relacionamento, dos relacionamentos níveis pobres que você tem, quero orar por você agora. Orar para que você perdoe e que você sirva nos mesmos níveis que você espera. Comece a compartilhar, irmãos. Feche seus olhos comigo se você precisa. Se você desejar mesmo, coloque a mão no seu coração agora. É o lugar do milagre essa manhã. Tem perdão que precisa ser liberado aí. Pastor, mas eu não fui eu que errei. Não interessa, irmãos. Em Cristo a gente não libera perdão quando está certo ou quando está errado. Você libera sempre. Senhor, ó, e tem essa, se tiver muita dificuldade, compra um presente e dá para essa pessoa, amém? Sem falar nada. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração dos teus filhos, Pai. A tua palavra foi ministrada, Senhor, como tua palavra. E, Senhor, nos cura, em nome de Jesus. Cura, Senhor, os teus filhos. Leva-nos a um lugar de relacionamentos puros, Senhor, profundos, para sofrermos mudanças significativas, Senhor. Transforma a tua igreja, Senhor. Transforma, Senhor, em discípulos, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos ser teus amigos. Não termos uma mentalidade de escravo, Senhor, que simplesmente vive por uma obediência mecânica, fria. Cura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Toca nos teus filhos essa manhã. Toca, Senhor, nos homens e mulheres que estão aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.